Fala, meus amigos. Nós estamos aí na Copa do Mundo. O Brasil está indo bem, tranquilo. Nós estamos no comecinho da Copa do Mundo, mas nós não podemos esquecer que a Copa do Mundo acaba em julho e depois volta novamente aí para o Campeonato Brasileiro. E olha, eu queria falar com vocês aqui sobre a situação do Vasco, que realmente está muito difícil para os torcedores. Renato Gaúcho não é mais técnico do Vasco, mas a saída de Renato Gaúcho não resolve tudo no Vasco. O Vasco precisa se reorganizar dentro e fora do campo. Um time que passou a maior parte do Campeonato Brasileiro olhando para a tabela de baixo e hoje se encontra aí em 17º lugar, sétimo lugar, com apenas 20 pontos, é preocupante. Então o Vasco precisa aí, nessa parada aí da Copa do Mundo, levantar a cabeça e reorganizar o time novamente. Não é só o técnico, é tudo no Vasco. O Vasco realmente é o gigante da colina, o torcedor desconhece a força do Vasco, tem uma tradição imensa, mas tradição não ganha título, tradição não vence jogos. Então o Vasco realmente precisa aí parar, acender a luz de alerta, ver aí a sua situação que é preocupante, que ele está correndo um sério risco aí de ser novamente rebaixado. Na sua opinião, a equipe do Vasco aí, a administração do Vasco já está realmente trabalhando para tirar o Vasco dessa situação? Ou simplesmente para vocês aí que estão me ouvindo, a saída do técnico Renato Gaúcho é que vai resolver tudo? Na minha situação, não. O Vasco precisa mexer no elenco. Não é que os jogadores sejam ruins, mas parece que eles não conseguiram aí se reajustar em campo. Então, realmente precisa fazer mudanças, e mudanças rápidas, porque a Copa do Mundo acaba rápido. Passou essa primeira fase aí, depois é só mata-mata, é rápido. Em julho, né, já sabemos aí, começa novamente o Brasileirão. Mas a situação do Vasco está muito preocupante, principalmente com a situação aí do Vasco da Gama, com a saída aí do Renato, porque muitos torcedores estão achando que o problema ou a dificuldade do Vasco está apenas no técnico, mas não. A situação do Vasco é mais preocupante do que nós podemos imaginar. E o Vasco corre um sério risco de, mais uma vez, ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nessa Copa do Mundo aí, nessa parada aí, é bom a administração aí do Vasco pensar seriamente nessa situação. Ele vai retornar em julho, encarando Vitória em casa. Não será Vasco, não será fácil. E se o Vasco perder o seu primeiro jogo, a sua primeira partida, que será contra o Vitória, a situação ficará ainda mais preocupante para a equipe do Vasco. Não vou falar aqui sobre quem tem que comprar, quem tem que entrar, quem tem que sair, o que tem que ser feito. Não, isso aí não cabe a gente que é torcedor. Isso aí cabe à administração do Vasco. Eles é que tem que resolver. E resolver de forma urgente. É o que nós estamos esperando, hein? É o que nós estamos esperando sair da administração. Renato Gaúcho já saiu? Já. Legal. Eu não acho que a culpa foi de Renato Gaúcho, de forma alguma. Renato Gaúcho foi um ótimo jogador e também é um ótimo técnico. A situação do Vasco está além do técnico da equipe. Presta atenção que eu estou falando para vocês. A situação do Vasco, essa amarga situação do Vasco, está além do técnico. Se ficar trocando de técnico, não vai adiantar nada. Tem que mexer na equipe. Tem que mexer nessa equipe aí, gente. Porque senão, 2027, o Vasco estará lá na Série B. E eu vou te falar isso de forma bem simples. O Vasco está ali com ele ali, ó, o Mirassol e o Remo. Mas o Mirassol está com uma grande equipe. E o Remo também está com uma ótima equipe. Se o Vasco bobear, será ultrapassado por eles. Preste atenção no que estou te falando. Você que é torcedor aí, ó, acha que eu estou falando demais? Vamos ser sinceros, nós que queremos ver o Vasco aí,
O gigante está colhendo a crescer. Acha que eu estou falando demais? Qual foi a última vez que o Vasco foi campeão? Vocês lembram? Se vocês não lembram, ou estão pensando nesse momento, é porque a situação do Vasco está realmente ruim. Então vamos nessa, gente. Vamos mudar o Vasco, vamos fazer uma vaca aí, vamos fazer alguma troca aí. Não é porque um jogador joga bem que ele vai se dar bem com a equipe. Às vezes não consegue se entrosar. Entendeu? A equipe não consegue se entrosar, não tem jeito. É mudar mesmo. Agora, por que não faz isso? Eu não entendo. Botar a culpa em técnico não adianta. Tirar o técnico não adianta. Técnico não entra em campo. Não adianta, não vai entrar em campo. Não é porque não está armando o time direito, não tem não sei o que tático. Você quer isso aí, não importa. Tá? Não tem um ótimo técnico com jogadores que não estão se entrosando em campo. Nota, eu não estou falando mal dos jogadores. Estou falando que os jogadores não estão se entrosando em campo. Então não adianta. Tá? Então pensa bem, porque senão o Vasco vai afundar mais uma vez e vai ser mais uma vez motivo de chacota para as outras torcidas. Infelizmente, vai ser isso que vai acontecer. Triste, né? Mas é só olhar aí a colocação aí, onde o Vasco está. E se perder por Vitória, sei não, hein? Valeu, camarada. Até a próxima.